aula. É uma alegria muito grande estar aqui, em pleno litoral capixaba, olhando aí vocês. Coisa boa, né? Curtindo um calor, eu não sei como é que tá em São Paulo, aqui tá um calorão. Né? Amanhã, desculpa aí, amanhã eu vou à praia fazer uma caminhada, tá? Desculpa aí, tá, gente? Mas é porque, né? Bom, gente, então você já sabe, eu moro no Espírito Santo já há 12 anos, mas eu falo que eu sou uma misturada, assim, uma mistureba, como a gente fala aqui em casa, de carioca, mineira e capixaba. Então eu falo que eu sou uma cariominexaba, tá? Eu sou uma cariominexaba que trabalha para São Paulo e tem o coração baiano, né? Porque meu marido é de Salvador. Então é essa mistura aí, tudo junto e misturado. Eu trabalho na editora Cultura Cristã, sou editora do material infanto-juvenil e a minha formação é pedagogia e também eu fiz o IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane, ó, há muito e muito tempo. Então, estou nessa jornada da educação cristã já há muito tempo e sei que é o que Deus tem para a minha vida. E coisa boa é a gente trabalhar naquilo que o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos chamou. E a nossa noite hoje aqui, nós vamos, como já foi colocado, vamos trabalhar a questão do culto com as crianças, ou culto infantil. Nós vamos trabalhar 3 princípios: conceituação, liderança e formato. E a Paula me pediu para falar alguma coisa também sobre o culto infantil remoto. Então, nós vamos também trabalhar essa questão. Como a Paula falou, a apostila vocês vão receber ao final. Então, não se preocupem, eu vou colocar link, vou colocar alguns textos. Eu tenho que anotar, vai estar tudo lá na apostila, tá certo? E, inclusive, lá na apostila vai estar todo o conteúdo. E eu não vou passar tudo, porque o nosso tempo online é um pouco mais limitado, a nossa interação, tá certo? Então, eu vou fazer dessa forma. Eu vou passar algumas coisas mais rapidamente, mas vocês vão ter na apostila tudo que vai ser mencionado aqui. Combinado? Então, eu quero passar para vocês. Então, eu vou deixar o material aqui, o slide. Vocês conseguem ver aqui? Isso. A prática do culto com as crianças. Eu quero começar cantando. Opa! Na verdade, pessoal, é uma paródia. Quem aqui é do tempo da PEC, né? Lembra de uma música que falava assim: a nossa aula vai agora começar. Ó, tem umas cabecinhas fazendo assim, ó. O pessoal da velha guarda deve lembrar. Eu fiz uma paródia, eu peguei a melodia e coloquei, então, o nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Se você sabe a melodia, vai ficar super fácil. Diz assim: o nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Facinho, gente. Mais fácil que chupar bala, né? Mas vamos mais uma vez? Vamos lá? Fazendo essa sequência, né? Começando em Dó, terminando lá no Mi. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Para terminar, o nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Isso! Eu, quando comecei a usar esse cântico, eu dizia que era a lavagem cerebral das crianças. Porque sempre começava, ainda hoje faço isso, o culto, mostrando para as crianças que é... Opa!
uma continuação. A gente não está fazendo um outro culto. Só mais uma informação, um esclarecimento aqui. Quando falamos em culto infantil, queremos dizer que nós, na editora Cultura Cristã, nós estamos em consonância com o Supremo Concílio. Eu sei que não é 100% das pessoas que concordam com o culto infantil, mas aqui nós não vamos debater sobre se concorda ou não, nós vamos trabalhar como fazer um culto infantil. Então, entendendo que temos a concordância do Supremo Concílio e na nossa igreja, quando existe alguma discordância, existe todo aquele aparato de documentação para se mandar, né, para o presbitério, para ir para a executiva. Então, aqui não vai ser o espaço, tá ok? Em alguns momentos de curso, as pessoas queriam debater se deve fazer ou não o culto, né? Nós não vamos fazer, então, essa questão, tá ok? E como eu falei, vamos trabalhar conceitos, liderança e formato. Então, vamos lá, minha gente. Eu tenho como ampliar vocês aqui, daí eu vou ver o rostinho de vocês e os nomes. E eu vou ver aqui, ó. Deixa eu ver. Rosemary. Rosemary, diz para mim o que é culto para você? Essa palavra culto. Não culto infantil, culto. Diz para mim. O culto é o momento em que nós separamos para cultuar a Deus, né? Entendo isso. O momento de nós adorarmos ao Senhor da melhor forma possível, né? Ótimo. Tem um casal aqui, Sandro e Marlene, é isso mesmo? Isso. Então, eu vou pedir para o casal 20 falar para a gente. A Rosemary já deu uma boa definição, mas o que vocês acham? Sandro e depois a Marlene. O que nós entendemos é o momento que nós separamos para cultuar, para adorar e para nos entregarmos a Deus. Isso. Em adoração. Exato. Marlene, se você pudesse usar uma palavra para o culto, para a definição do culto, qual que você usaria? Santificação. Santificação ao Senhor. Isso, joia. Momento santo, né? Beleza. Tem muito do que adoração falou, isso, e a Rosemary também, a palavra adoração. Eu vou colocar para vocês aqui o que tem no nosso livro, que é Princípio de Adoração, que fala que, em essência, o culto é um encontro de Deus com seu povo. Eu gosto disso, né? Encontro. No qual se estabelece um diálogo. Porque Deus fala à sua igreja por meio da sua palavra e a congregação expressa a sua adoração mediante as orações, oferendas e hinos. É muito interessante que, em alguns lugares, a palavra culto tem a ideia de serviço, algo litúrgico. Por exemplo, a palavra culto em alemão é a junção de duas palavras, Deus e serviço. Gottesdienst, culto a Deus, serviço a Deus. A palavra culto, embora no inglês hoje se fala mais worship, na verdade, em muitas igrejas, quando você vai lá, você quer ver o horário do culto, aí não está dizendo em muitas igrejas, principalmente as históricas, não fala worship, mas fala service, é serviço. Então, essa é a ideia que muitas vezes a gente tem, que no culto é para a gente ir lá, né? Eu vou lá pegar a minha bênção. Não. O culto é, antes de tudo, aquele ato de oferecer, a adoração. É aquele encontro que, lógico, o Senhor fala conosco, mas eu vou para adorar. Né? E o culto que é oferecido a Deus é conforme as prescrições dele. Ele estabeleceu, é ele que falou como que ele deve ser adorado. Não é de acordo com a minha ideia, com a minha criatividade. O Senhor prescreveu como ele deve ser adorado.
E é interessante que tem consequências para quando não é observado isso. Desde o Antigo Testamento, quando o Senhor coloca como ele queria ser feito, por exemplo, a questão da Arca da Aliança. Ou a questão, por exemplo, de como os sacerdotes deveriam se portar. Era ali. E nós temos muitas histórias, muitas narrativas que mostram como que essa observância, quando não é feita, tem as consequências e são graves, né? E dentro da perspectiva reformada, o culto, ele não é só uma coisa como algumas pessoas falam, né? Assim, né? Os sorveterianos ou coisa desse gênero, que é todo mundo assim, tudo muito à mente, eu tenho só que prestar muita atenção e tudo muito sério. Não é, não. Tem que envolver a mente, as emoções e a vontade. Essa ideia que nós não temos que envolver as emoções no culto reformado, isso não é correto. Nós estamos lá como um todo, ninguém está lá só de cabeça. O culto prestado a Deus, na sua totalidade, envolve nossa mente, nossa emoção e nossa vontade. E dentro do culto, a gente tem o que é chamado de elementos e circunstâncias. Elemento é aquilo que não pode faltar. Atividade determinada nas Escrituras. Que o povo de Deus está ali para adorar, render louvor, fazer petições, ter a proclamação do Evangelho. Por exemplo, tia Nancy, pode ter culto sem pregação? Pregação no sentido de mensagem? Isso, de mensagem. Não. Não, porque é um elemento básico, é aquilo que não falta. Tia Eliane, pode ter culto sem coral? Sem coral? Sem coral. Sim. Pode. Porque eu não posso deixar de ter adoração. Mas o coral, ele é uma circunstância. O fato de você levar o povo à adoração, inclusive com música, porque essa ideia que a adoração, né, quando você está lá cantando aquele tipo de música, que a pessoa fecha o olho e levanta a mão. Então, isso não é. A adoração feita inclusive com música. Mas o coral, ele seria uma circunstância. Ele pode ter ou não ter. Eu posso usar o data show ou não uso. Eu posso usar instrumento ou não usar. Eu posso ter as cadeiras ou banco. Eu posso ter o horário de manhã e de tarde à noite. Eu posso ter só de manhã e de noite. Eu posso ter só de manhã. O horário. Essas coisas são circunstâncias. E nessa perspectiva, a gente entende que o culto infantil está nas circunstâncias. Ele pode ter ou não ter. Então, quando a gente fala do culto infantil, não é alguma coisa, olha, tem que fazer. Não, pode não ter que fazer, não fazer. Então eu posso ter uma igreja e não ter o culto infantil? Claro, porque ele é uma circunstância. Não é o elemento. O elemento é aquilo que o Senhor prescreveu e não pode faltar. Esses 2 links estão lá na apostila e eu incentivo vocês a assistirem. No Perguntar Não Ofende, o pastor Augusto Nicodemos, ele responde sobre o culto infantil pode acontecer no mesmo horário do culto solene? É interessante, ele responde a pergunta em menos de 3 minutos, porque uma das coisas que foi colocado das pessoas que são contra o culto infantil é porque você não pode ter outra reunião no mesmo horário do culto. A gente sabe disso, né? O departamento infantil não pode falar assim, vamos fazer uma reunião no departamento na hora do culto? Vamos fazer a eleição da UCP na hora do culto? Não pode, porque é aquele horário para isso. Mas, em linha geral, gente, nós não estamos fazendo outra reunião, porque o culto é um só. A gente está junto, tá certo? E outro muito joia é o pastor Vadislau, né? O Iago, ele faz 3 programas sobre culto infantil. É o Contraponto. Então, ele entrevista 3 pastores. Que o culto infantil é o tempo inteirinho. A criança vai lá, não fica hora nenhuma no templo.
Outra criança nunca tem o culto infantil e esse da criança sair na hora da mensagem, que esse é o nosso ponto. O culto infantil, entendendo que a criança sai um pouco antes da mensagem. Então, vale muito a pena você assistir esses dois. E eu acho muito interessante uma fala do pastor Vadislau, né? Ele fala que o procedimento com as crianças não está de forma normativa e nem de forma doutrinária, tá certo? Você não tem lá no manual presbiteriano ou numa teologia sistemática algo que fala sobre o trabalho com as crianças, não só culto infantil, o CP, né, e coral infantil, coisas assim. Mas, utilizando o modelo que se tem historicamente das sinagogas, nós temos certa separação das crianças. Então, existe uma certa orientação. Porque a gente não vive mais naquele esquema do templo igual de Salomão. Não é assim com a gente. Então, nós estamos mais para a sinagoga, tá? Então, ser criativo é como tocar jazz. Você pode ter liberdade para fazer seus arranjos, mas dentro da forma musical. É aquilo dos circunstâncias e elementos, tá? E as variações dependem da localidade e do aspecto situacional, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre idade, tudo isso vai depender. Não existe uma receita, olha, o que é feito lá na igreja da Vila Maria, o que é feito lá na igreja de São Bernardo do Campo, o que é feito aqui, tudo. Não, os aspectos vão mudar, tá certo? Então, lembrando, culto que nós prestamos com as crianças no templo também é aquilo que o Senhor determinou, os elementos que o Senhor determinou, e temos a questão das circunstâncias, ok? O pastor Vadislau também fala isso, né? Não há sempre consenso. E eu já fiz algumas, como eu comentei, né, com vocês, algumas vezes eu ia no treinamento e tinha aquela galera, não pode ter culto infantil, não pode culto infantil. E realmente não tem que ter consenso, é uma circunstância, mas sempre deve haver respeito, tá? O pastor fala assim, quando nós discutimos a respeito de teologia, é saudável. Mas quando discutimos opiniões como se fosse elemento da teologia, estamos comprando uma luta que não é nossa, é uma luta carnal. Então, a gente se enveredar por essas questões não é saudável, não é isso que a gente quer, certo? Vamos falar um pouquinho, pessoal, o que não é o culto das crianças. Vimos o que é culto, o que existe dentro do culto. E agora, falando com crianças, o que não é o culto infantil? Kátia, você me ouve? Para você, o que não é o culto infantil, Kátia? O que não é o culto infantil, que me deixa muito chateada, é principalmente quando você não se prepara e enfiam você com as crianças. Isso não é um culto infantil. Porque você não se preparou, mesmo assim, como você falou no começo, é aquela junção de criança para não atrapalhar. E isso me deixa muito mal, né? Para mim, isso não é culto. Isso. Deixa eu ver aqui. Vilma, e você? Você concorda com o que a Kátia falou? Você tem uma outra perspectiva também sobre isso? O que não é o culto infantil? O microfone está desligado, Vilma. Está me ouvindo agora? Agora sim. Uhum. É quando você reúne as crianças apenas como depósito, sem ter preparado um trabalho eficaz com as crianças, com louvor, história bíblica, né, atividades. Eu acho que o culto infantil é isso. Isso. Às vezes o culto infantil, ele parece, sabe, no shopping, quando você tem aquele lugar lá que você deixa a criança, né? Paga lá um dinheirinho, que não é barato, né? Deixa a criança lá e vai fazer suas compras, depois você pega. Não é, gente. Sim. E tem outros detalhes também. Primeiro, uma coisa muito importante, graças a Deus tem mudado, não é cultinho, tá? A gente precisa colocar as palavras, a nomenclatura correta. Não é cultinho, porque as crianças não oferecem a Deus nem o culto menor e nem o Deus que é adorado por elas é menor. Né? Então, não é cultinho. Vamos usar o termo certo, culto.
E também não é uma escola dominical. Eu já fui em várias igrejas que na hora do culto, as crianças são divididas, tem até revista de escola dominical na hora do culto. E eles têm trabalhos manuais para massinha, colorir, coisas assim. Tem que decorar os versículos, fazer tarefa. Não é escola dominical. Como foi falado, talvez a palavra que mais envolve a questão do culto, a gente pode colocar adoração, escola dominical seria o ensino, não é verdade? Ensino é outra coisa. Como diz os meus, eu sou professora de adolescentes, né? Como dizem meus alunos, é outra pegada, gente. Não é escola dominical. Também não é ensaio de cantata, pessoal da UCP. Pessoal da UCP, não é ensaio de cantata. Você já imaginou se o pastor, né, recebe um pedido, pastor, não prega hoje não, pastor, então prega essa coisa bem rapidinho, deixa o coral ensaiar. Pessoal, não vai rolar isso. Então, não é ensaio de cantata, não é ensaio de teatro, tá? Porque é culto. E aquilo que já foi falado, não é um momento de sossego para os pais. Tipo assim, ai, ainda bem que foi, agora eu posso me concentrar no culto, meu filho já foi embora. Não é isso, tá? E o que seria, então, o culto infantil? Faz o seguinte, pensa aí, escreve lá no chat para mim, escreve lá no bate-papo, o que você acha que é o culto infantil? É bom que a gente vai ver várias pessoas colocando. O que para você é o culto infantil? Louvor e adoração a Deus. Muito joia. Culto infantil não é entretenimento, isso mesmo. Vamos lá, pessoal. O que é culto infantil? É o momento que ensinamos a palavra de Deus para elas, em uma linguagem que elas entendam. Trazer o culto na linguagem infantil. Adoração a Deus. Joia! Isso mesmo. Mas, adoração. Então, estamos vendo que, num certo sentido, não é diferente dos adultos. Um espaço onde a criança louva e adora a Deus, aprende a servi-lo. Oportunidade, muitas vezes, única para aquela criança. Adoração comunitária, como acontece no meio dos adultos. Louvor e adoração na linguagem dos pequenos. Momento em que as crianças ouvem a Deus falar e eles honram com louvor, oração e estudo da sua palavra. Joia! Momento de adorar a Deus e levar a mensagem uma linguagem das crianças. Beleza! Culto infantil é o momento do culto que as crianças prestam a Deus de acordo com a linguagem própria. Isso! Então, estamos falando a mesma língua, pessoal. É um culto? Ô, Márcia. Oi. Eu acho assim, eu acho que as crianças de hoje, elas têm uma maturidade para ouvir a linguagem até do adulto, porque eles estão conectados com a mídia, então eles estão o tempo todo tendo um contato com a linguagem de adulto. Então eu acho que eles também podem ouvir uma pregação feita pelo pastor, porque o pastor não é o anjo da igreja. Então, ela tem que ter contato com esse anjo da igreja. Sim, né? nós vamos falar. A professora, no caso, não é o anjo da igreja. Então, eu acho que ela precisa ter esse contato durante o culto solene. Tá, nós vamos, inclusive, falar sobre a necessidade da criança também estar no templo o tempo inteiro. Nós vamos chegar lá, tá ok? Uhum. Uma coisa, isso aqui não é uma definição, tem hora que trava. Eu vou ter que dar um stop aqui. Oi. Eu tenho uma dúvida lá no comentário que você fez um pouquinho antes desse. Sobre o culto eu sou da Presbiteriana de Santo Amaro. Sobre o culto quando nós trabalhamos com as revistinhas infantis e sobre nós dar trabalhinhos manuais que está dentro desse momento. Então, eu faço parte, eu dou culto para as crianças, só que nós falamos culto dominical. E nós temos uma revistinha que falamos sobre a oração, inicia com a oração,
Aí vem a palavra de Deus, normalmente tem uma história bíblica, né? Que não é a mesma da Bíblia, com referência a tudo. E aí tem alguns trabalhinhos manuais de acordo com aquela mensagem. Quando você comentou, eu não entendi. Isso é correto? Yasmin, eu vou... o seu nome é esse mesmo? Eu sou a Elza, minha filha é Yasmin. Ah, tá. Yasmin tá aí. Elza, é o seguinte, eu vou chegar num ponto que eu vou falar sobre, quando vai falar o formato que tem e por que tem. Tá? Mas eu já vou dar uma préviazinha aqui, que tem a ver com a definição que eu vou colocar. Uma das coisas que o culto infantil se presta também é auxiliar a criança a entender a liturgia e prepará-la para um momento que ela vai ter com os adultos direto. Ela vai, por exemplo, na liturgia, quer ver uma coisa que muitas crianças não entendem? É o momento, eu sempre cito esse exemplo, que é o momento da contrição ou da confissão de pecados. A criança vê que o pastor fala alguma coisa, um versículo, de repente todo mundo fala assim. Exatamente. Fica aquele silêncio, ela fica assim. E agora? Aí, de repente, alguém vai e fala, começa a orar. Aí depois ela, é para confessar os pecados. Ah, então já entendi, confessar o pecado. Aí ela começa lá, o pastor fala, segunda-feira, ela não chega nem na quarta-feira, alguém já orou assim, peraí. Mas aí ela vai entender que não é listar os pecados. Ela vai entender o que é você confessar a sua pecaminosidade latente. Ela vai entendendo que, cá para nós, gente, muito adulto não entende ainda. Então, a criança no culto infantil, ela vai aprendendo toda essa questão da liturgia e é uma ponte. Por isso, Elza, que a gente não usa na escola, no culto, o que é da escola dominical. Porque a gente está preparando a criança para o que ela tem ali naquela sala, é algo que ela já vai fazer parte da vida dela depois, quando ela estiver no templo. Tá? Mas eu vou pegar mais isso daqui a pouco, tá? Obrigada. Eu vi que tem alguém aqui no chat falando alguma coisa. Cadê? Cadê aqui? Era sobre o microfone, Márcia, mas era só da Elza que estava ligada, ela já desligou, viu? Então, beleza. Ok, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Opa. O que é o culto infantil? Não é uma definição normativa, teológica, mas é uma coisa que nós temos aprendido ao longo desse tempo. Não sei o que está travando aqui. Não sei por quê, gente. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar mais uma vez. Qualquer coisa eu uso ele... PDF? Ou então eu posso usar sem a apresentação toda, né? Assim, deixa eu ver aqui mais uma vez. Isso tem acontecido nas minhas aulas também. Ok, mais uma vez. Foi. Então, está muito ligado àquilo que nós já falamos, vocês já falaram, um momento de louvor e adoração, mas tem o objetivo de auxiliar a criança a compreender cada parte do culto, compreender o que é adoração, louvor, contrição, tudo isso, desenvolver nela a atitude adoradora, por isso que a gente não usa tantas atividades como na escola dominical, ela vai entender que ali são outras atividades, então ela vai ser levada a compreender mais os cânticos, eu vou gastar mais tempo com isso. As crianças maiores, eu já vou mostrando para elas uma forma de você narrar, ter uma narrativa, mas como se fosse já um sermão. No nosso material do culto infantil, para as crianças alfabetizadas, as crianças não têm aquela narrativa de história bíblica, mas como um sermão, com divisão e tudo. Então, nós já estamos preparando as crianças, tá? E, lógico, alimentá-la com a palavra de Deus. Lembra aquele encontro, né? Que Deus fala conosco, então nós estamos ali também falando com as crianças, tá?
Agora, importante aí, papai e mamãe. A criança aprende a amar a igreja e a vir ao culto pelo exemplo dos pais. Isso é um alerta que nós sempre precisamos colocar. Pais, eles precisam entender que a postura deles, inclusive antes de começar o culto, tem tudo a ver para a criança aprender a amar e a ir à igreja com disposição. Se é aquela coisa, anda menino, né? O culto começa às 7 horas, 6 horas, aí vai mandar o menino tomar banho, e vai. E aquele adolescente que quer se produzir todo, e já começa naquela correria. Então, correria é uma coisa que não ajuda, e outra muito pior, é a maledicência. Nós precisamos orientar os pais sobre o perigo, a maledicência em todos os sentidos, mas aqui no culto, aquele pai que mal acaba o culto, mal entra no carro, nossa, mas o pastor falou muito hoje, que sermão demorado. Ô, gente, e aquela menina lá, que quando canta parece uma taquara rachada? Gente, e aquela microfonia, ninguém vai dar conta, não? E começa a falar mal, então precisamos orientar pais. No nosso material de culto para as crianças, da nossa editora, temos uma apostila, eu vou mostrar depois para vocês, uma apostila para os pais, ok? Então, esse é o conceito geral. Vamos falar, então, agora sobre liderança. Quem é responsável, né, pelo culto infantil? E qual o envolvimento da liderança com as crianças? Olha, essa foto aí, ó, do pastor cabelinho branquinho, vocês devem conhecer a galera de São Paulo aí, ó. Reverendo Weber, lá na Igreja Presbiteriana Paulistana. É muito bacana, antes do sermão, eles dão uma palhinha do culto. Eu me amarro, eu confesso a vocês que fica gravado muito mais, às vezes, a palhinha do que o sermão todo. É muito bacana. Então, qual é o envolvimento que a liderança, né? Vamos pensar aqui, ó, os nossos oficiais da igreja têm com as crianças. Crianças em geral, não estou falando do culto só infantil, não. Pessoal, vocês já viram essa cena em algum lugar? O pastor está lá e fala, vai ter cultinho hoje? No sábado passado, nós tivemos reunião de planejamento aqui, até aqui em casa. Aí, nós de novo, estava a equipe do culto infantil aqui, de novo falamos com o pastor. Pastor, não é possível a gente trabalhar com isso aqui. Por quê, minha gente? Por quê? O que denota? A gente tem pastor aqui, né, Dario? Mas o que demonstra quando o pastor faz essa pergunta no culto? Quem quer falar aí? Dario, vai ser você mesmo. Ele está totalmente por fora, não sabe o que está acontecendo. Exato. E a criança fica assim, mas ele não sabe, não? Criança sente isso, minha gente. Eu já pensou se alguém chegar para o pastor e falar assim, pastor, você vai pregar hoje? Vai ter sermão hoje? Pode não ser ele, né? Pode ser outra pessoa, mas vai ter sermão? É quase isso. E a gente precisa entender que a liderança, ela se envolve no culto. Não estou falando de culto infantil ainda não, tá? Vamos juntos agora, vamos fazer aqui uma tempestade de ideias. Né? Deixa eu ver, alguém aqui entrou no bate-papo. Eu vou pedir, Paula, no bate-papo, que sempre aciona para mim aqui a luzinha. Se for alguma coisa que for para mim, você me dá um toque, Paula? Pode ser? Essa aqui é para você. Eu acho que é até válido. Quando o pastor diz, olha só, quando o pastor diz que não haverá, né, o cultinho não haverá, e a professora levanta e diz que terá sim. Geralmente é assim. E eu já assisti uma vez numa igreja, já contei isso também em outros cursos, que o pastor perguntou, vai ter cultinho? Primeiro já falou cultinho, né? Já estava errado aí no cultinho. Porque não é cultinho, é culto. E vai ter cultinho, aí a pessoa que era responsável está do meu lado. E a pessoa fez assim, ó, não. Aí o pastor, não. Aí mandou levantar outra pessoa, fulana, vai lá, leva as crianças, dá qualquer besteirinha para elas. Gente, eu não esqueço do qualquer besteirinha, tá certo? Então, isso é muito grave.
Mas para a gente pegar bem isso aqui, olha, vamos fazer um exercício, tá? Vamos pensar no pastor, nos nossos oficiais. Na igreja presbiteriana, né, são esses oficiais. Pastor, presbítero e diácono, mas eu vou incluir a equipe de música. Ministério de Louvor, não sei o nome que você dá na sua igreja, tá? Mas a galera que toca e canta lá. Então, vamos pegar essas quatro funções, vamos dizer, e vamos ver como que eles se envolvem no culto, tá? Não estou falando do culto infantil, não, tá, minha gente? Vamos pensar aqui no culto, lá no templo, com todo mundo, tá? Quem pode falar aí pra gente 2 coisas que o pastor faz em relação ao culto? Vanderlei, você pode falar pra gente, Vanderlei? O que o pastor faz? Tá muito baixo. Alguém conseguiu ouvir? Para mim também veio muito baixo. Agora melhorou. Sim, agora sim. Acredito eu que o pastor realmente está ali para trazer a mensagem da palavra de Deus, né? Isso. Então, olha, pastor, então ele preparou a mensagem. E a liturgia, minha gente? Quem prepara a liturgia geralmente? Ou comissiona alguém? O pastor. O pastor. Rola na igreja presbiteriana, por exemplo, vai ter um culto dos adolescentes. Os adolescentes ficam assim, ei, pastor, então, ó, semana que vem somos nós. E o pastor assim, ok, vamos ver como é que é. Não, pastor, pode deixar com a gente. Pode deixar. E quem vai pregar? Não, eu vou trazer um professor lá do cursinho que é legal, ele vai pregar aqui. Gente, isso rola na nossa igreja? O pastor não saber nem quem vai pregar? E as músicas que o pessoal vai ensinar? Isso não, porque é prerrogativa do pastor a liturgia. O que é falado no culto, a responsabilidade está ali. Não é, Vanderlei? Está ali, ó, no ombro do pastor. Tem algum presbítero aqui? Ou esposa de presbítero? Pode me falar o que o presbítero faz em relação ao culto? Diga, Kátia. O presbítero, muitas vezes, digamos assim, é o ajudador do pastor, principalmente em direcionar orações, de mencionar assuntos, né, internos, né, de reuniões de conselho. E, principalmente, liberar essas pessoas que vão ser os convidados, né, que vão falar no culto, ou o grupo de música, pelo menos se passa por um conselho junto ao pastor para determinar sim ou não. Uma vez eu dei um curso, eu acho que foi aí em São Paulo, acho que foi na Presbiteriana Maranata, lá em Santo André. Achei tão bonitinho, um presbítero falou assim, minha filha, ele era bem já idoso, assim, minha filha, o presbítero, ele precisa ter sempre um sermãozinho na manga, porque vai que o pastor tem um piriri. Então, o presbítero tem que pregar. Achei ótimo, isso mesmo. O presbítero é aquele que é o ajudador, como a Kátia falou. Em muitas igrejas é geralmente a pessoa que mais faz oração, né? Serve ceia e tal. Diácono, minha gente, o que o diácono faz em relação ao culto? Tem alguma esposa de diácono ou diácono aqui? Ó, já falaram aqui, né, Sandra? É você mesmo. O que o diácono faz em relação ao culto, Sandro? Ela vai falar que eu policio o culto. Mas, na verdade, o Vando tá dando risada aí, mas é trazer a ordem, né, o conforto, prestar uma assessoria. Isso. E fazer com que tudo corra e transcorra da melhor maneira possível. Em muitas igrejas, Sandro, é o diácono que liga ar-condicionado, não é? Vê se está tudo em ordem. Tem igreja que abre a igreja, né? Não é isso? Leva água para o pastor? Leva água para o pastor, para o presbítero, Wanda, presbítero da nossa igreja. Gente, isso é muito importante, né? A aguinha para o pastor. E ver se está tudo ali normal. E a equipe de música, né, gente? Ensaia, tá ali,
Muitas vezes eles preparam só o instrumental, depois vocal, eles estão ali ensaiando tudo. Agora, vamos comigo aqui, ó. Vamos comigo. O culto com as crianças é outro culto ou é o mesmo culto? Eu tô vendo as cabecinhas aqui. É o mesmo culto? Tamo junto que é o mesmo culto? É o mesmo, não é? Ou não vai começar outro culto, nem a outra reunião. Então, se é o mesmo culto, é correto pensar que os oficiais e também o Ministério de Música deve se envolver no culto com as crianças? Se é um culto só? Não é? Então, o pastor, se ele fala, vai ter cultinho hoje, opa, é prerrogativa do pastor o culto e a liturgia. Ele precisa saber. Tem que ter ali a supervisão pastoral. Outro fato, o presbítero, ele muitas vezes não auxilia, ele sabe o que está ali, porque presbíteros não podem ser escalados também. Diáconos, lembra que eu falei da água para o pastor? Muitas vezes quem está dirigindo, e só um detalhe, gente, não vamos falar professor nem professora, porque não é escola, tá? Pode dar outro nome que você quiser. Eu, particularmente, no nosso material, nós falamos dirigente, porque não é aula, então não é professor. Então, o dirigente do culto infantil, ele vai ter que cantar, pregar, fazer um monte de coisa. Cadê a aguinha para ele, minha gente? E muitas vezes, em muitas igrejas, a sala onde vai ser o culto infantil, se não é o dirigente ir lá antes e tirar o farelo do biscoito da escola dominical, tá tudo sujo. Se o diácono, ele é a pessoa responsável para ver a ordem no templo, é também a pessoa responsável para ver a ordem na sala onde vai ter o culto infantil. Se o Ministério da Música, ou equipe de louvor, seja lá o nome, ensaia, faz tudo ali, por que no culto infantil às vezes não tem nem o violãozinho? Não é para ser escalado também alguém para ali? Isso, gente, é uma quebra de paradigma. E muitas vezes a liderança não faz, não é porque não tem interesse, muitas vezes não são nem despertadas a isso. No seminário, muitas vezes nem se fala do culto infantil. E quando se vai falar com os oficiais, também não se fala sobre isso. Mas nós precisamos entender, é um culto só. Então, a liderança precisa criar vínculos. Pastor e os oficiais criar vínculos com as crianças. As crianças precisam entender, opa, quem está falando aqui é o meu pastor. Nada me faltará. Não, não é isso não. Esse é o meu pastor, ele me conhece. O pastor, ele pode ser, inclusive, né? Nós já até combinamos aqui com o pastor aqui de São Mateus, ele vai falar uma vez por semestre com as crianças. E o meu marido, ele lembrou que quando eu era educadora cristã lá em Viçosa, e ele era presbítero, diz ele que eu obriguei todos os presbíteros a entrar na escala. Eu achei um absurdo. Mas depois eu lembrei que era verdade, gente. Todos os presbíteros foram escalados, né? Para aqueles que tinham mais dificuldade, coloquei lá para o final do ano, fui treinando com eles e despertou. Alguns deles, inclusive meu marido, não é o ministério dele, mas ele topa também falar com as crianças. Pastor Vadislau fala uma coisa que eu gosto muito. Pastores e presbíteros devem ser aptos para falarem com crianças. Não é fácil. Mas não vem assim, eu não faço, mas minha mulher faz. Não vem com essa, não. Não terceiriza, não. Vai lá. Vai ser mais fácil? Vai. Lá na Igreja Paulistana, por exemplo, quando é o Davi Gomes que está aqui, né, falando, sentado no chão. Quando é o Davi e o Vadislau, nossa, flui que é uma maravilha. Mas eu sempre lembro quando eu estava num dia, já fui lá várias vezes. Eu lembro que uma vez eu estava do lado do reverendo Alderi, que também era pastor lá uma época, e passou o reverendo Heber, tocou a mão, colocou a mão no braço, no ombro do Alderi e falou assim, um dia a gente aprende, não é fácil, não, mas tem que testar. Tem que treinar. Pastores, presbíteros precisam falar isso, tá? E responsável pelo culto com as crianças. Muitas vezes, gente, é uma coisa totalmente acéfala. Quem é? Não sei, é o quem?
é o superintendente da escola dominical, é a professora, é o diretor do departamento. O conselho tem que determinar quem é. Sugestão, sempre supervisão pastoral. Eu conheci um pastor de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que ele treina os casais que têm filhos no culto infantil. Eles é que dirigem o culto infantil e ele treina essas pessoas. Mas, no geral, a maioria das vezes é uma supervisão pastoral, ou pelo menos deveria ter, um presbítero e uma coordenadora do departamento infantil. Ok? Aqui está a cartilha que eu comentei para vocês, dos pais. Olha aí, pessoal, olha a equipe da liderança do culto infantil. 2 diretoras, uma secretária e a supervisão do pastor, que é o pastor Zé Maurício Nepomuceno, e um presbítero. Olha que equipe massa, minha gente. A gente tem que sonhar alto, hein? Para ter equipe assim também. E o nosso terceiro ponto, o formato, ou seja, como que é feito o culto, né? Os detalhes técnicos da coisa. Geralmente eu sou muito perguntada com isso. Qual é o tempo de duração e a periodicidade do culto com as crianças? Primeiro, a gente entende a importância da criança ficar parte do tempo no templo. É pedagógico, tanto para a criança, quanto para os pais, quanto para a liderança. De fazer uma liturgia que não passe só em cima da criança, não. Ela está ali, ela pode ser contemplada. E agora, atenção, pessoal que dirige culto infantil. Muitas vezes, a gente está lá, dirigindo, aí faz assim, ó, vamos supor que tá eu e a Eliane lá no culto. Aí eu falo assim, tô lá e não ouvi, porque geralmente tem uma música depois do sermão, até agora eu não ouvi a música. Ai, como é que é? Aí eu chego, Eliane, vai lá perguntar como é que tá. A Eliane sai rapidinho, vai no portão, na entrada do templo, pergunta pro diácono, e o diácono, tá nem na segunda parte do sermão. É um pastor convidado, porque quando é o seu pastor, você sabe o tempo dele, né? Aí, a Eliane vai lá na porta, né? Eu tô lá na frente cantando com as crianças, a Eliane chega lá, se você tá me vendo aí, faz esse gesto aqui, ó. Sabe o que quer dizer isso, minha gente? Enrola! Enrola porque tem muito tempo. Gente, é muito importante. Se o culto infantil, culto com as crianças, terminou antes, não é para ficar enrolando as crianças. Se o tempo que o seu pastor prega, o pastor auxiliar, o pastor titular, você sabe mais ou menos. Então, você vai ter aquele tempo. Se vem um pastor de fora, tem algumas coisas a mais, prepare mais coisas na liturgia, mas não enrola. A criança sabe que está sendo enrolada. Ela sabe assim, eu estou aqui para não estar lá. Então, você libera as crianças aos poucos. Mas não dê essa ideia que eu estou aqui sendo enrolada. Eu geralmente continuo falando, o nosso culto vai agora continuar, mesma musiquinha do início. Diga, pastor. A gente pode também acabar, encerrar o culto, né? Isso. Nada impede, né? É só controlar ali a fúria das crianças, né? Acabou, né? Isso, eu ia comentar isso, pastor. Eu fui numa igreja e não tinha como as crianças voltarem. Na minha igreja, se estiver chovendo, não tem como, porque as crianças saem no tempo, não tem. Então, qual é a orientação? Acabou o culto. Então, se eu quero fazer um lanche, tem igreja que tem lanche, né? Tem igrejas que a escola dominical é antes do culto, então a criança está com fome já. Então, mas acabou. Eu vou fazer uma atividade, mas não é mais culto, né? Não é mais culto, tá certo? Se puder voltar, ok. Se o seu grupo é pequeno, se o grupo é muito grande, também não dá. Eu fui numa igreja que as crianças não podiam voltar porque não ia caber. Né? As crianças ficam no colo dos pais, aí ia dar trabalho, tá certo? E aí é que vem, a criança precisa, pelo menos uma vez por mês, ficar o tempo inteiro. Ela precisa, né? As crianças, principalmente as alfabetizadas, ela tem mais condição de entender. Mas aquela criança de 3, 4 anos vai ser um pouco mais difícil, mas ela precisa. E por que no domingo de ceia?
Porque a criança, primeiro é o memorial, é um sacramento. Como que ela vai desejar um dia participar de uma coisa que ela nunca vê? Então, ela precisa estar ali. Dias de profissão de fé, é muito bom a criança presenciar. Agora, nesse dia, é importante que a liturgia integre a criança. Não quer dizer que você vai ficar, né? Sou uma florzinha de Jesus. Não estou falando isso, minha gente. Mas você vai, de alguma forma... Lembra que eu falei que é uma ponte? Nós vamos falar daqui a pouco. A criança tem cânticos e até hino de inário que ela tem condição de aprender. E nesse domingo que ela fica, você combina com a galera do culto, da equipe de música e pode cantar músicas que elas conhecem. O pastor pode usar algum tipo de recurso visual e a aplicação também, porque tem hora que o pastor só aplica para adulto, adolescente e criança não existe. Então, a aplicação do sermão também. E a atuação dos pais e o auxílio dos diáconos. Uma dica muito legal é você usar uma folha. Essa aqui que eu estou mostrando, ela está no nosso material. Mas, recentemente, o pastor André Dantas, ele preparou esse aqui e está disponível, né, no site deles, né? Eu bisbilhotei. Você pode também ver no Instagram dele. Então, ele fez um para criança não alfabetizada e para criança alfabetizada. E aqui tem um barato, ó, desenho pregador. Já pensou depois do pastor ver lá? Já pensou? Ai, Darinho, você e meu marido é fácil de desenhar. Careca? Meu marido também faz aquela cabecinha assim, um pouquinho de cabelo aqui do lado da orelha, um óculos, fica beleza. Então, é uma alternativa que você pode ter esses blocos, essas folhas já xerocadas, no vestíbulo da igreja e os diáconos podem entregar, tá certo? É uma dica aí. Outra pergunta, qual é a idade apropriada? Isso aqui geralmente é o que mais chove. E algumas pessoas, inclusive, ficam, Márcia, mas no material não diz qual é a idade. A idade, gente, presta atenção que eu vou dar a resposta agora, hein? Se você não tinha, você vai ter agora. A idade apropriada depende da sua igreja. Vai depender do momento que a sua igreja está vivendo, da sua estrutura da igreja, o número de crianças. Um exemplo para mim clássico é de uma igreja que o culto infantil ia só até os 7 anos. Mas começou um trabalho que iam crianças de uma invasão de terra na igreja. E elas só podiam ir à noite, não podiam ir de manhã. Então chegava um diácono com uma Kombi lotada de criança. E as crianças, a partir de 8 anos, não conseguiam ficar no culto. Eram crianças que mal sabiam se portar, não frequentavam nem escola formal, não tinham pais do lado. Então, o pastor me procurou e orientei, não, essas crianças elas precisam de ter o culto infantil. Ah, tá, então nós vamos fazer só o culto para as crianças da invasão. Eu falei, não, isso aí é uma separação, né? Separatismo, não pode. Então, o culto infantil, naquele momento, foi para criança até 10 anos. E alguns de 11 da invasão também iam, tá certo? O ideal é que você tenha, se possível, divisão. Na minha igreja não tem divisão. Nós temos pouquíssimas crianças na minha igreja. Então, nós só temos para crianças até 8 anos. Mas vai depender da sua igreja, tá certo? O importante, gente, e muita gente me pergunta sobre o berçário, sobre o que eu chamo desses degraus. Por exemplo, algumas pessoas falam, Márcia, mas no material da editora não tem culto infantil para o berçário. Não, não tem. Porque o berçário vai ser praticamente um repeteco da escola dominical. Porque o mais importante é a criança ter as suas necessidades básicas supridas. Alimentação, higiene e segurança. Então, não é que você vai chegar lá e vai ficar de papo com a pessoa, trocando figurinhas, enquanto a criança está largada. Não. Você vai cantar, mas essa criança ela vai precisar de brinquedos, ela vai precisar, em algum momento, de alimentação, né? Mas você está ali cuidando da criança. A criança está sentindo, não, aqui, nesse lugar, as minhas necessidades são supridas, de alguma forma, isso está sendo elaborado na cabeça dela, tá certo? Então, beleza. Eu não tenho que ter toda aquela liturgia para a criança de berçário, ok? A criança, quem sabe, a partir de 3, 4 anos, vai depender também do tipo das suas crianças, a gente fala que é desenvolver o senso cultico. É o pastor Nepomuceno que usa esse termo.
que aí quer entender a liturgia. Opa, isso quer dizer que já deu 50 minutos. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, para a gente poder depois terminar. Ok. Daí essa criança ela vai aprender a questão da liturgia, vai entendendo, porque a criança menor ela vai ter sermão, por exemplo. O sermão vai ser um pouco parecido com narrativas. Já a criança alfabetizada, a partir de 7 anos mais ou menos, ela vai poder ter um sermão, mas já sem tanto aquelas coisas de cartazes, não, menos, e já vai entender que são mais divisões, princípios. Então, ela já está desenvolvendo para depois ela participar ativamente do culto, conscientemente disso. Não somente aquela pessoa lá de corpo presente, tá certo? Essa é a ideia. São degraus, é uma escalada. Por isso que a gente tem diferenciação, ok? E lembrar, isso aqui eu gosto sempre de comentar, no dia de da Ceia, lembre do berçário. Vai ter berçário, minha gente. Vai ter berçário. Já fui em igreja que o pastor falou, não, aprendi com a Márcia que não tem culto infantil, mas berçário tem, viu? Porque é outra pegada, né, gente? Quem tem neném sabe como é que é isso. E aqui está uma dica de um livro da nossa editora, está lá na apostila, não precisa anotar, que é o Grande Livro das Atividades Instantâneas. Muito bom para fazer com os bebezinhos, tá? Não bebê, mas criança de 2 aninhos, tal, já senta, é beleza. E, dentro do formato, como que a gente elabora? Vamos falar liturgia. Tem gente que pensa que quando as crianças saem, vai ser somente a mensagem. Não dá, gente. Porque mensagem, o adulto consegue ouvir uma mensagem de 30 a 40 minutos. Criança, não. Ah, Márcia, mas você vai repetir a liturgia? Mas elas já cantaram, elas já louvaram. Vai fazer de novo? Vai. Porque ela vai entender. E outra coisa, os cânticos você vai pegar, vai cantar, e as leituras vai convergir para mensagem. A liturgia deve convergir para o ponto central. Não é do tipo assim, deixa eu pegar qual música? Vai ser Estátua de Sal, que a criançada gosta. Não. Eu vou escolher de acordo com o tema, certo? Aquilo que eu comentei e falei no início. É uma ponte. A criança ela vai entendendo que o que é feito para a linguagem dela, né? Foi falado aqui, não lembro o nome, a pessoa falou que a criança, hoje em dia, por ver tantas coisas, ela está acostumada. Eu concordo em parte, mas discordo em grande parte. Porque a criança, ela tem canal para ela no YouTube, ela tem vários canais na TV paga, ela tem tudo muito elaborado na linguagem dela. Não é tão assim, não, tá? E muitas vezes na igreja não tem uma coisa que seja para ela. Não estou falando aquela coisa infantilzinha, sabe? Então, criancinhas, a tia está aqui hoje para falar para você. Não estou falando isso. Não é para ser uma coisa infantilizada. Mas você vai ter termos, você vai explicar termos para ela, né? Que ela vai ouvir lá, justificação. Hã? O pastor pode até explicar, mas ela vai ficar meio assim, então você vai ensinando para ela, tá certo? O que tem no culto infantil são partes do que ela vai ver depois do tempo, ok? E eu vou dar exemplo de uma liturgia que eu fiz mês passado com as crianças. Quando voltou o culto infantil presencial, como eu falei, são poucas crianças, deu para fazer. Começamos com essa musiquinha. Vocês estão lembrando dela, gente? O nosso culto vai agora continuar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Isso. Sempre começo com esse cântico. Sempre gosto de fazer isso aqui. Como começamos o nosso culto hoje? A criança tem que entender que o culto não está começando ali, mas começou lá no templo. Então, elas comentam. E uma das vezes mais bacanas, eu estava em Salvador e uma criança, quando falou do culto, né, eu fiz essa pergunta, a criança falou assim, hoje teve a profissão de fé do fulano, falou o nome de adolescente. Aí um outro falou assim, quando eu crescer eu quero fazer igual ele. Olha, que beleza! Era um adolescente muito entrosado com as crianças. Então, é uma forma de você, né, ver com as crianças
Depois, Salmo 40, né, quando fala que o Senhor nos colocou um novo cântico, leitura da palavra, já introduzindo os cânticos. Não vou colocar aqui, né? Eu cantei alguns cânticos com as crianças. Depois, mais um salmo que falava sobre oração. E aqui eu não usei, não, mas eu sempre menciono, não usei mês passado, mas menciono isso aqui, que eu faço de vez em quando, que é mostrar para a criança várias posições do corpo de pessoas que oraram, de joelhos, com mãos estendidas e prostrados. E a criança pode escolher uma dessas posições e a gente ora conforme ela pediu, tá? Então, temos um momento de oração e em seguida veio a mensagem. São crianças pequenas, então eu comecei a falar assim, né? Pule se for verdade, mas espere eu falar já. Então eu fiz algumas afirmativas. Gosto de cantar. Aí a criança, opa, pulava. Eu tenho um irmão ou irmã, filho único, ficava quietinho. Gosto de vir à igreja. Todo mundo pulou. Às vezes fico triste. Já estou caminhando ali. Aí a criança fica, uns pularam, outros não. Fico preocupado se alguém da minha família fica doente, né? Isso aqui tudo, esse âmbito do coronavírus, né? Tenho medo do coronavírus. Alguns pularam, outros não. Mas aí, a partir disso, eu introduzi... Ô, gente, já com esses efeitos todos, porque foi exatamente o que eu usei lá com as crianças, tá? Eu vou falar, tratei com eles quando Jesus está comigo, né? Eu não preciso estar com medo. E li essa passagem da Bíblia, que é Jesus quando ele anda sobre o mar. Eu li e depois recontei. Eram crianças pequenas, eu fiz narrativa, tá? Aí aqui, Jesus chegando, né? Esse, ok. É um fantasma, aquela coisa toda. Aí Pedro vai. E Pedro afunda. Ok. Aí depois falo sobre uma palavra que Jesus falou. Deixa a minha paz, né? Não tenham medo. Daí uma pergunta, né? Por que Jesus permite que coisas assustadoras aconteçam? Daí eu trabalhei rapidamente com eles a questão do pecado, né? Nós vivemos num mundo decaído. Claro que eu não usei a palavra decaído com eles. E a gente deve aprender a confiar em Deus, tal. Jesus é mais forte, né? Que todos os meus medos. Voltei o versículo-chave. Não para decorar, mas para afirmar aquela verdade. E aí oramos e terminamos. Então, vejam, liturgia, que pega aqueles elementos que a gente viu lá no início. Oração, leitura, pregação da palavra, tá ok? Então, a sua liturgia vai ter cânticos, que podem ser hinos também. No nosso material, a gente sempre fala para usar hinos, sempre damos sugestões. A Eliane, que está aqui, gente, é uma das nossas autoras do culto infantil. E aqui vocês já viram, né? Aquela música adaptada. Gente, tudo isso aqui vai estar lá na apostila, então eu vou passar direto, tá? Dicas. Oração de louvor, de gratidão, confissão de pecados, né? E a mensagem, e aquilo que eu já falei, cuidado com a linguagem, né? Não é para ficar infantilizando, ok? E uma fixação da mensagem, que aqui não é para colorir. Por quê? Estamos tirando toda aquela coisa da escola dominical, mostrando a criança que é uma coisa distinta. Por isso, não usamos nada que tenha a ver com a escola dominical. A fixação de mensagem, ela pode ser através de perguntas e respostas, eu falo se é verdadeiro, eu posso fazer uma mímica dos fatos narrados, né? Eu posso fixar, mas não como eu faço na escola dominical, através da arte manual, ok? Por quê? Porque estamos fazendo essa ponte. Eu não vou colorir no culto. Eu não vou brincar de massinha do culto. Então, também no culto infantil, eu não vou fazer isso. Ok? Eventualmente, a gente dá alguma lembrança para reforçar a mensagem. Eventualmente. No nosso material da editora, é só... tem tudo lá, é só imprimir. E a questão dos recursos, né? Para crianças menores, como eu falei, a gente usa cartazes, por exemplo, fantoche. Quando digo menores, gente, estou falando aqui 4, 5, 6 anos, tá?
dramatização, né? O professor não, o dirigente pode se vestir de algum personagem, pode fazer, isso é ok. Para as crianças maiores, aquilo que eu conversei com vocês. Por exemplo, eu vou para os menores ter uma narrativa sobre Jonas, quando ele orou no ventre do peixe, mas para os maiores eu vou falar, devemos orar em meio à angústia, com esperança apenas em Deus. E vou desenvolver com isso. Ela já vai vendo que não é uma historinha bíblica, já é aquela pegada do sermão. Então, por exemplo, com as crianças menores, eu trabalhei a questão da oração quando Pedro foi liberto da prisão. Com os maiores, já usei divisão. Oramos porque Deus nos ouve, para ter comunhão com Deus, tal. Ok? Isso aqui está bem explicadinho na apostila, uma forma que você tem de usar visual. Nós orientamos as crianças maiores terem algum tipo de caderno de notas, que isso já é legal, gente, para anotar sermões depois. Isso é bem bacana. Eu tenho uma filha de 28 anos e ela tem... Um dos tesouros dela é uma caixa com várias agendas de sermões que ela anota. Ela pegou isso quando ela era criança, né? Então, é bacana a criança ter no sermão, no culto infantil e também no culto lá. E a gente coloca no nosso material, às vezes, as divisões do sermão que ela pode colar. Eventualmente, não é sempre não, tá? Só eventual. Aqui, gente, eu vou só passar corrido que uma equipe de culto infantil, o ideal é você não ter aquela equipe, cada domingo uma pessoa diferente, tá? Tem ali, primeiro, pastor e liderança consciente da importância do culto infantil. Depois você vai ter pessoas vocacionadas que vão cumprir uma escala e preferencialmente, que não, como eu falei, não sendo cada domingo um. A pessoa pode, por exemplo, ficar com uma série de sermões. Pode ser uma série de 4 sermões. O nosso material é por série, né? Inclusive, o culto infantil 4, que deveria ter saído, mas não saiu, né, por conta da pandemia, ele é toda série de sermões dos nossos pastores da igreja presbiteriana, ok? Então, você pode ter aquele grupo, porque você vai criar vínculos com o dirigente com as crianças, tá? Ah, Márcia, mas eu não tenho essas pessoas. Gente, é joelhinho no chão. E uma vez eu ouvi uma pessoa que falou comigo o seguinte: Márcia, eu tinha uma equipe que o pessoal furava mais que tudo. Era a minha equipe peneira, era cheia de furo. O que eu fiz? Orei, conversei com o meu pastor e tirei a galera. Eu fiquei 1 ano sozinha no culto infantil. E aos poucos, o pessoal que foi se chegando foi vendo que não era uma coisa para passar tempo. Era para pegar, vou usar o termo que é muito usado em Minas Gerais, é pegar o boi pelo chifre. É pegar ali com garra. E hoje, hoje eu tenho uma equipe de um pessoal que é ali, ó, consciente e dedicado. Ok? Aí você tem, eu não vou ler aqui, né? Um coordenador, a pessoa que vai liderar no geral. O dirigente é aquele que efetivamente vai dirigir o culto. Um auxiliar, porque às vezes criança precisa ir no banheiro, né, gente? Quem tem os menorzinhos sabe que tem isso. Auxiliar na disciplina. E aqui, galera, adolescente é o must. Amo treinar adolescente para culto infantil. É uma turminha da hora. E ter um músico escalado. Lembra lá da equipe? Não é um culto só? Então, alguém que vai ser escalado. Ok? A pessoa, o dirigente passa os cânticos. E cântico de criança, a gente sabe que é bem facinho, né? Então, não é aquela coisa, tem que tocar muito, não. Pelo menos um violão, tá? Essa é uma equipe. Programa, você faz ali uma escala, tá certo? E as crianças também podem dirigir liturgia, gente. Olha que bacana esse exemplo da primeira igreja de Taguatinga, no Distrito Federal. Criançada da UCP dirigiu o culto infantil. Ali, olha que bonitinho. Fazendo as leituras, né? Inclusive, gente, a mensagem foi um menininho que fez. A educadora cristã estudou com ele, treinou com ele, e ele também expôs a mensagem.
E o material, momento plim, plim! Um material da editora Cultura Cristã. Crianças adoram a Deus. Gente, nesse material, você vai ter sempre o programa, você vai ter como fazer com as crianças menores, com as crianças maiores, você vai ter mais de 50 cartazes para fazer com o pessoal. E a último ponto aqui. Que maratona, hein, minha gente? A Paula pediu para eu comentar sobre culto infantil remoto. Diz para mim aí no chat, gente, no bate-papo, quem está fazendo culto infantil remoto? Só fala assim, eu. Só se você está fazendo, tá? Eu. Coloca aí no chat para mim. Deixa eu ver aqui. A Elza. Elza e Yasmin. Opa. Voltou aqui. Manuela. Tá vendo? Joia. Só as duas. Vocês fazem, Yasmin, na verdade é a Elza, né? Vocês fazem gravado ou é... Não, pelo Zoom. Pelo Zoom? Sim. Pelo Zoom. Tá. Olha, interessante. Nós fazemos com louvor, tudo como se fosse na igreja mesmo. E é no horário do culto mesmo? No horário do culto mesmo. Não, é depois. Um pouquinho depois. Ah, tá. Eu não. Eu faço toda quarta-feira, às 20 horas. E logo em seguida é o pastor, depois da nossa, do departamento infantil, aí é o pastor com os adultos, adolescentes. Tá, então vocês fazem pelo Zoom também? Também. Ah, então tá. Então, olha, gente, alguém faz aula gravada. Aqui, na verdade, eu não coloquei o Zoom, porque o Zoom, ele se aproxima muito do que você tem naquele momento presencial. É o que mais se aproxima. Então, vou dar só algumas dicas gerais para a galera da gravação, tá? Só lembrando, a gente não foi chamado, né, gente, para trabalhar sem as crianças, né? Então, é dureza. Opa, travou de novo aqui. Vou ter que parar e fazer de novo. Vamos ver se vai. Uma coisa que eu acho muito importante a gente frisar e está acontecendo em muitas igrejas é que muitos professores da escola dominical e dirigentes de culto infantil saíram fora na pandemia. Não sei se aconteceu nessa igreja, na minha aconteceu. O pessoal deu aquela debandada. A gente não foi chamado para trabalhar sem as crianças, mas o nosso chamado não muda, minha gente. Então, compromisso, responsabilidade, confiança no Senhor, trabalho em equipe, seu aprendiz, isso não mudou. A gente continua com tudo isso aqui, tá? E só, eu acho muito, muito joia esse versículo de 1 Crônicas 12:32, quando fala da tribo de Zaccar. Eles entendiam os acontecimentos daquele tempo. E eu tenho orado assim, o Senhor me ajude a entender os acontecimentos desse tempo. Principalmente para eu ser uma pessoa que tenha estratégia no ensino emergencial. É uma necessidade que nós temos do culto infantil. Por quê? Porque não é a mesma coisa. A gente faz aquele estudo, o preparo, vê um roteiro, e é interessante, quando você está com o pessoal lá, você tem vários recursos. Agora, no Zoom ou na gravação, você tem que ver qual o seu ponto forte. O seu ponto forte, por exemplo, é fantoche, se você trabalha com criança muito pequena, né? O seu ponto forte é tecnologia, narrativa, dramatização. Use seu ponto forte para você poder falar com as crianças, porque você precisa captar muita atenção delas na questão remota. Então, faça o estudo, prepara, faz um roteiro, levando em consideração o seu ponto forte.
Lembrando que realidade é uma coisa e a criatividade tem que acompanhar, porque a realidade, gente, é que muitas vezes a criançada se distrai muito fácil, os pais muitas vezes não ligam o celular ou o computador para a criançada. Então, você tem que ali inventar 1001 coisas. Mas graças a Deus que tem muita coisa aí que está nos ajudando. Eu vou dar dicas aqui. Mas, segundo ponto, o culto infantil remoto não é a reprodução do culto da igreja. É similar, mas não é uma reprodução. A criança tem que estar mais envolvida. Nesse ponto, aí sim, você vai ter que fazer uma liturgia. Faz muito gesto com a criançada. A criança é bom que ela sempre deixa a câmera ligada, né? Diferente de adolescentes e adultos. Então, manda a criançada ficar lá. Envolve ela o máximo possível. Combina antes. Vai ter uma leitura, combina com a criança. Olha, fulano, você vai fazer tal leitura. Então, envolve a criança nisso. Ela pode, por exemplo, até cantar uma música, gravar vídeo. Nós já fizemos isso aqui. Uma criança gravou, junto com a irmã mais velha, umas músicas e nós colocamos também para as crianças, tá? Crie quadros bem definidos. Agora é o louvor, agora é a oração, agora é a mensagem. Porque tem que ser mais curto. Se o culto infantil, geralmente, o seu durava 30 minutos, 40, agora, possivelmente, você deve ir nos 15, estourando 20 minutos. O remoto tem que ter uma redução do tempo com as crianças, com os adultos também. E, se você vai gravar, tente gravar em ambientes separados, diferentes. Por exemplo, hora do louvor, de música, grava num ambiente. Hora que você vai fazer a mensagem, outro ambiente. Você pode pedir para outras pessoas gravarem. Você pode pedir, inclusive, para o pastor. Nós fizemos um tempo atrás, a criançada, não foi o culto infantil, foi a escola dominical. Um menino fez uma devocional e ele falou assim, e agora é com você, pastor. Ele que fez tudo, um menininho de 10 anos, 11. E agora é com você, pastor. O senhor vai orar. Aí já veio o vídeo do pastor, e o pastor gravou lá na igreja, né? Foi muito bacana. Então, você pode criar também essas coisas quando você vai fazer gravação. E se você tem possibilidade, faça vinhetas. Eu já vi ensinos remotos com vinhetas, assim, tipo assim, agora é oração, uma música que toca, um pedacinho, é bacana também. Isso ajuda a criança a manter o foco. Capricho do cenário, eu não vou entrar nesses detalhes. Lá na apostila, você vai ter esses 2 links que você vai poder ter bastante. No meu Instagram também, eu fiz uma apostila de ensino remoto. Também tem várias dicas, vocês podem ver isso também, ok? E capricha na divulgação, gente. Porque muitas vezes os pais não são consistentes em estar ali com a gente. É ou não é? Você marca o horário, você marca, mas o pai, não deu, eu esqueci. Então, olha, fica ali, persiste na divulgação, ok? E lembra, minha gente, culto, a nossa vida é um culto a Deus. O culto não é só quando a gente vai à igreja ou quando a gente está aqui remotamente fazendo. A nossa vida é um culto a Deus. Agora, o nosso ministério é cultuar a Deus com as crianças. E o povo diz amém.